Queridos e amados, para quem não me conhece, eu me chamo Romulo, eu sou seminarista na Arquidiocese de Belo Horizonte desde o ano de 2019. Sou do 4º ano de teologia. Se tudo correr bem, se eu perseverar, com a graça de Deus, no ano que vem a gente está à disposição da igreja, de Dom Paulo, para assim ser ordenado diácono e sacerdote da igreja de Nossa Senhora. Esse é o meu desejo ardente. Todas as vezes que fazemos uma novena, hoje o meu trabalho pastoral é ser uma verdade, é assim melhor. Então nós temos a oração e bem em breve nós silenciamos para apresentar a Nossa Senhora da Piedade, a nossa mãezinha. Outro dia que a gente deseja, eu não falo qual é a Virgem que eu seja filho de Deus. O meu desejo é ser claro, como caminho para isso, mas que eu seja filho de Deus. Eu comentei aqui a região, antigamente, a região da Piedade, hoje Piedade. E eu tive naquele momento, nos anos 2016, 17, 18, eu tive a oportunidade de vir aqui em muitos grupos de oração, de vir aqui na Comunidade Nossa Senhora do Pilar e conhecer vocês. Por isso que eu estou dizendo que é bom voltar, é bom rever-los, é bom que o nosso coração esteja onde nós somos ou temos uma comunhão espiritual. E eu fiquei feliz quando o Guilherme fez o convite de podermos aqui estar nesta manhã para partilharmos a palavra e falar de alguém que faz tanta parte da minha vida, que é a Virgem Maria. Essa mulher que mudou a qualidade do seu ser. Ela que antes de receber a palavra encarnada no seu tempo, ela já acreditava, já conhecia as Escrituras, e ela já havia concebido Deus no seu intelecto, sua mente, ela já tinha a confiança verdadeira de que o Messias viria, sem imaginar que seria ela essa fonte do céu e da terra. E falar da mão de Deus, que é minha e sua também, é para mim um motivo de grande satisfação, de podermos, neste dia que a igreja nos convida a sermos santos, é a liturgia, e vocês vão fazer essa experiência na Santa Missa, de saber que antes de ser declarada santa, Maria teve um nome, e essa nome que nós vamos destacar para que eu e você possamos compreender que nós, enquanto humanos, nós, enquanto seres que caminham nessa terra, temos também a oportunidade de santificarmos. E ela é uma aliada espiritual que nós temos diante de Deus, para podermos formar. Assim como ela gerou Jesus para essa terra, nós temos a graça também de Deus e de gerar para o céu. Mas o céu não começa depois que nós deixamos os olhos do Senhor. Fala para mim, pessoal, o céu é agora. O céu é agora. Amém, queridos? Às vezes nós pensamos que só depois que nós morremos, que nós vamos contemplar os céus, nós podemos antecipar o céu da terra, com a nossa vida, recitando e cantando louvores ao Senhor, e eu creio que nós vamos começar a estar com Ele. Acompanhados pela Virgem Maria, São João Paulo II e também Bento XVI, eles vão nos dizer, acompanhado do Papa Francisco, que ele nos mostrar nessa data, que a missa, a Eucaristia é o terra. Quando nós vivemos a Santa Missa, é o céu que se faz presente. Então nós já estamos ensaiando, quando nós estamos na missa, aquilo que viveremos é a eternidade do mundo espiritual. Nós vamos viver isso louvando o Cordeiro, adorando o Cordeiro, vendo a sua presença e os seus benefícios sobre a humanidade. Hoje nós estamos aqui como caminheiros, nessa igreja que vive. Amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar na igreja triunfante. Nós estaremos na igreja triunfante, naqueles que receberam a coroa da justiça, que combateram o bom combate. E agora são reservados diante de Deus. Nós estaremos lá. Aí vai ser um grande evento, um grande carnaval. Amém, queridos? Então, a sua palavra em Efésios, capítulo 5, no versículo 19.
ela vai ser o nosso pontapé inicial nessa nossa partida da manhã. Já no dia do Senhor começar falando daquela que preparou o mundo para receber o Salvador, e que ela possa preparar também os nossos corações durante todo o dia desse dia. Há tantas graças que o Senhor merece. Eu tenho certeza que ontem foi um dia maravilhoso. Eu não estava aqui, eu não tive notícias de pessoas humanas, mas eu tenho certeza que o que é sonho de Deus não falha, né? Eu tenho certeza que foi um dia de poder aqui em vocês. E quando nós abrimos nosso coração, largamos a nossa vida, o Senhor age. Porque não precisa do pregador, não precisa do ministério de Deus, o que precisa da minha e da sua fé. Porque a todo momento o Senhor está ali aguardando que nós possamos ir ao seu encontro. Então eu tenho certeza absoluta que ontem foi um dia de poder. E hoje vai ser mais um dia de poder. Porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Está no meu lado. Esse é o dia que o Senhor fez para você. Acorda, desperta no vitórias. Amém, queridos? E fazendo mais um parênteses que me alegra o coração. É saber que a renovação carismática católica no Brasil, neste final de semana, você sabe o que vai acontecer nesse final de semana? A gente estava com Amém. Além do nosso carnaval com Cristo, aqui em Nova Lima, na Coreia de Nossa Senhora do Pilar, em quantos lugares na nossa diocese do Brasil, você sabe que tem um contato que é internacional. Vocês fazem isso, vocês conseguem entender? Talvez se eu dizer para você, a renovação desses dias, do 17 até o 19, 16 e 19, nós estamos celebrando 56 anos. Paulo não vai você, Paulo vai você, que há 56 anos que o Paulo não vai você. Ele foi fundado essa igreja. Há 56 anos, no retiro, aqueles jovens foram movidos pelo Espírito Santo e assim suscitou essa inspiração nos tempos modernos de um grande derramamento do Espírito Santo sobre nós, a Igreja Católica. Sempre tivemos um derramamento, mas agora uma abertura nossa enquanto seres humanos a essa graça de Deus. Então, é maravilhoso a gente poder saber disso. E a renovação carismática no Brasil trouxe esse tema para esse ano, Desperta do que dormes. Em 2016, quando assumimos a coordenação dessa região, por inspiração de Deus no coração do Fernando, a Coreia da Senhora do Rosário Pompeia, foi um tempo que nós trabalhamos aqui na região, de despertar os servos, de ir atrás daqueles servos, de cuidar dos servos, dos coordenadores, para que uma grande transformação espiritual de fato acontecesse. E eu relembrava para o Naldo, amigo meu, que eu ali conversando na partilha breve, fraterna, que antes dele aqui da nossa arquidiocese, a nossa região antiga, Piedade hoje, Boa Viagem, era considerado o pneu furado da renovação carismática. Se tinha um carro, tinham 4 regiões. Hoje são 5 regiões. Mas naquele momento, a visualização de um carro com pneu furado, e dizia-se ser a nossa região de Piedade, que não andava, que não dava certo, pois Deus curou, isso já não existe mais. Agora, nós somos um carro em alta velocidade, porque o nosso pneu encheu. Amém, queridos? Nós estamos lotados do Espírito Santo, não existe mais pneu furado. Então, voltando aqui à palavra, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 19, que nos diz a palavra? Com Maria, recitai entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Com Maria, nós somos convidados a adorar o Senhor. Olhando para Maria, pedindo dela a sua presença em nossas orações, somos convidados a imitá-la. E aí, eu quero trazer o que o Frei Raniero Cantalamessa, cardeal também, pregador da Casa Pontifícia, ele vai nos dizer que nós precisamos mudar a categoria de olhar para Maria, de não pensar apenas nos dogmas que a cercam, não pensar apenas nos dogmas, mas olhar a fé, Maria enquanto humana. Por isso, fiquei muito feliz quando o Guilherme me passou o tema, dizendo com Maria, porque nós vamos falar da humanidade de Nossa Senhora. Não desse título que nós atribuímos, um título mariológico, reconhecendo a sua honra, claro, não esvaziando a sua graça, não esvaziando de forma alguma,
mas olhando para Maria enquanto ser humano, enquanto uma mulher judia que vivia debaixo de uma lei que era patriarcal, que era muito mais machista do que essa que nós vivemos na atualidade, e que mesmo assim foi visitada por um anjo, e ela se assusta quando o anjo a sauda. Um homem jamais cumprimentaria uma mulher daquela forma, porque ela via e não conseguia entender, distinguir o que estava acontecendo, até que o anjo se apresenta e dizia: eu sou Gabriel e estou enviado da parte do Senhor para te trazer uma boa notícia. Uma jovem desposada em casamento, já estava prometida. Ela vê um homem num ambiente e ela e aquele homem. Isso era impensável para aquela sociedade. A lógica de Deus não é a nossa. Já começamos a perceber, não é, irmã? Que a lógica de Deus não é a nossa. E Maria, então, na sua humanidade, assustada com aquela saudação, que não era normal, comum um homem fazer uma mulher, ainda mais uma ser humano como ela se considerava, tão igual aos outros, que assim era o pensamento de Nossa Senhora. Esse mesmo Raniero Cantalamessa, que é o cardeal da nossa igreja, ele diz que Maria, ela não foi poupada dos sofrimentos humanos, como Jesus também não foi poupado na condição de Cristo. Ela, na condição de mãe do Senhor, ela não foi poupada. Veja toda a trajetória da Virgem Maria. Depois de ter recebido o anúncio do anjo, ela começa a pensar como ela ia dizer aquilo para José. Como que José poderia acreditar nela? Eles não haviam ainda se conhecido como não se conheceram. Nós acreditamos na Imaculada Conceição de Maria. E ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Como que ela falaria para José? Ele poderia abandoná-la e ele poderia, dentro da lei, acusá-la de traição e ela seria apedrejada. Imagina o psicológico de Maria. Vocês, nós, quando estamos com uma situação que precisamos dizer algo a alguém e não temos as palavras certas, porque pensamos que aquilo pode abalar a nossa relação, pode abalar a forma como o outro nos enxerga, nós começamos a ficar ansiosos, nós começamos às vezes até a tomar remédio para controlar aquela ansiedade, algo muito grave, muito forte que precisamos dizer. Então imagina Maria nessa condição. Ali já estava o germe de Deus no seu ventre. Mas ela ainda não havia dito a José, mas aprove a Deus fazer todo esse trabalho. E em sonhos visitou José. Raniero Cantalamessa diz, repito, que ela não foi poupada dos sofrimentos. E aí Maria precisa de ir para longe, não tinha lugar para ela ganhar o seu filho. E nesse decorrer do tempo, quem é mãe aí? Levanta as mãos assim, deixa eu ver. Quantas mães? Bendito seja Deus, pode abaixar a mãozinha. Maria, o corpo dela desenvolveu igual de vocês. O ventre foi crescendo, os seios foram se enchendo de leite para amamentar o menino Jesus. O menino Jesus, ele não foi alimentado com alimento espiritual. Quando ele faz a experiência da carne, quando nós ouvimos lá em João, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus e armou a sua tenda entre nós. O verbo se encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, como rezamos no Ângelo, nas várias traduções que temos. Quando Jesus faz a experiência na carne, ele faz a experiência de tudo aquilo que é necessidade humana nossa. E Paulo vai dizer muito bem isso. Ele em tudo se assemelhou a nós, exceto no pecado. Mas ele teve dor de barriga, Jesus chorou de noite. Foi normal, foi um homem como eu e você. Foi um ser humano. Maria embalava Jesus para poder dormir. Tudo que vocês, mães, fizeram conosco, filhos, Maria também fez para o seu filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para aproximar essa presença, para que nós possamos entender e compreender e cantar os louvores com alguém que é tão humano quanto nós, e por ter sido humano, Deus a fez mãe do seu filho. E aí Maria vai ganhar o seu filho. O Senhor Deus poderia ter escolhido um lugar, uma casa real,
Deus é Deus, para ele nada é impossível. O Gabriel já nos disse isso, São Gabriel. Mas ainda assim, de toda aquela dificuldade, ele nasce numa manjedoura, longe da sociedade, mas são pastores, aqueles mais miseráveis daquela sociedade, mais mal falados, que são os primeiros a fazerem a visita. A lógica de Deus, mais uma vez repito, não é a nossa. E Maria, vivendo tudo aquilo, talvez ela ficar pensando, poxa, mas Gabriel disse que era um filho de Deus, e olha a condição que ele está nascendo. Mas em Lucas nós vamos entender também que Maria guardava todas as coisas no coração. A fuga para o Egito para que o filho não fosse morto, junto com aquelas crianças que foram assassinadas. Maria fazendo percursos que nós fazemos e mantendo a fé. Por isso eu repito, é tão bom quando a gente retorna nos lugares onde a gente vê as pessoas perseverando, a gente vê que de alguma forma existe aí uma intercessão de Maria, porque se tem alguém que perseverou na caminhada nessa vida, foi Maria de Nazaré, aqui atribuída no título de Nossa Senhora de Lourdes, a minha comunidade de origem lá em João Molevade. Aos 12 anos, Jesus, já compreendendo, já sendo um menino instruído na lei, conhecendo todo o judaísmo, ele se perde numa caravana com seus pais. Maria fica preocupada. Claro, era o filho de Deus e ela ficava, meu Deus, e agora? Como eu vou prestar conta desse menino? E aí vai dizer que ela ficou aflita, porque ela fala, eu e o seu pai ficamos em aflição. Maria faz a experiência da aflição, da ansiedade. Você que sofre de ansiedade, talvez de uma forma até exagerada, peça a Maria para poder também te ajudar a acalmar o coração. Mas Maria também ficou aflita quando viu o menino, e ela deve ter bendito a Deus de ter o achado vivo, de ter o reencontrado. Maria fez essa experiência. Maria é aquela também, que quando a glória está acontecendo, ela recua. Foi assim nas bodas de Caná. E as bodas de Caná têm algo muito interessante, porque o evangelista João, ele vai começar o seu evangelho fazendo um paralelo ao Gênesis, a criação. E em Jesus nós vamos ter a recriação do mundo. Em Cristo todas as coisas foram recapituladas. Nós lemos isso em Efésios, no capítulo 1. E é interessante também a Renovação trazer esse livro para que nós possamos lê-lo, rezar com ele, de que acreditamos, segundo a tradição, que foi em Éfeso que Maria passou os seus últimos dias de vida junto do apóstolo São João. Foi numa casinha lá em Éfeso. E é a igreja de Éfeso, aos Efésios, que Paulo vai endereçar essa carta. E aí, João, então, ele vai fazer, num princípio era verbo, o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus. Depois ele vai dizer, no dia seguinte, Jesus encontra com João Batista. Aí no dia seguinte, no terceiro dia, tem mais um acontecimento. Aí no dia seguinte, acontece mais um episódio, são 4 dias. No terceiro dia, acontece uma festa em Caná. Então, 4 mais 3 são... Gente, me ajuda aí. Ai, achei que vocês não tinham feito aula de matemática, não. Eu ia ficar preocupado. 7, né? Eu ia ficar preocupado. A gente está numa escola, a gente não sabe quanto é 4 mais 3. É isso mesmo, 7 é a perfeição. É o número da perfeição. É o número de Deus. Então, no 7º dia, acontece esse casamento. E ali, Maria, percebendo que algo estava faltando, ela comunica a Jesus. E Jesus, ele, embora dizendo a ela, ainda não chegou minha hora, mas a obedece em prontidão a seu respeito, porque ele lhes era submisso. Lucas nos aponta isso no Evangelho. E ela diz, fazer tudo o que ele vos disser. Na hora da glorificação, Maria se afasta, ela recua, porque ela sabe a quem deve ser dada a glória, não a ela, mas ela sabe que é de Jesus aquele lugar. É ele, o grande Messias enviado para poder salvar aquele povo que somos nós hoje, dentro da nossa humanidade. Então ela vai recuar, mas na hora da humilhação, na hora do Calvário, na hora da dor, mesmo de forma silenciosa,
Maria assume um protagonismo. Ela encontra o seu filho naquele caminho doloroso. Ainda no silêncio ela se destaca. E no pior momento da sua vida, no Calvário, já lá no pé da cruz, silenciosamente assistindo aquele espetáculo horrível que fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo. Estava aos pés da cruz, Maria e o apóstolo, discípulo amado, que pode ser eu e você colocando nessa condição. Maria viveu sofrimentos. Tem um teólogo espanhol, Inácio Larrañaga, que ele diz que o pior momento certamente da vida de Maria foi ver o seu filho sendo pregado na cruz. Mas talvez o mais desafiador foram os anos que compreenderam a anunciação do anjo até a vida pública de Jesus. Porque nós não ouvimos nos relatos, e aí é interessante, essa é a revelação pública. Tudo que está na Bíblia é revelação pública. O que nós vemos, as aparições de Lourdes, a aparição de Nossa Senhora da Piedade aqui no santuário, são revelações particulares. E Santo Afonso Ligório, ele diz que todas as revelações particulares, por mais tremendas que sejam, elas jamais vão se sobrepor à palavra de Deus. Amém, queridos? Entendam isso. Porque nós estamos fazendo um pouco de confusão com a nossa fé, querendo que as revelações que hoje acreditamos, sim, que Maria de alguma forma comunica por permissão de Deus com algumas pessoas, mas nós queremos que essas aparições sejam muito mais fortes do que o que já está na Bíblia. A Bíblia é um livro inerrante, a palavra de Deus nada se sobrepõe a ela. Nós, católicos, precisamos fazer os estudos, mas a partir da palavra. Ela precisa ser a nossa norteadora. Depois nós entramos nos documentos do magistério, depois na tradição da igreja, mas a palavra, ela é o alicerce. A partir dela nós começamos a, assim, refletir, mas a palavra. Então nós não temos dentro da palavra, depois da anunciação até a vida pública de Jesus, a não ser ali naqueles 12 anos de idade. Talvez Maria ficou pensando quando que aquele menino ia manifestar, porque talvez existia ansiedade no coração dela, como também daquele povo que aguardava o Salvador. E até então ele não tinha manifestado, e o primeiro milagre público de Jesus que nós ouvimos do Evangelho é justamente a boda de Caná. É o primeiro milagre público da vida de Jesus. João grafa isso. Então nós estamos vendo essa humanidade de Maria, os nossos sentimentos que nós temos hoje, as tristezas, aflições, preocupações também visitaram a vida de Maria de Nazaré. Mas algo que ela viveu, que combateu toda esse conflito que poderia estar no coração dela, foi a fé. Maria jamais perdeu a fé. Ela não duvidou, embora pensasse como poderia ser. Ela perguntou: como pode ser se eu não conheço homem algum? Como eu vou engravidar se eu não conheço? Maria de Nazaré, queridos. Esse foi o grande diferencial, mesmo diante de aflição, mesmo diante de alguma dúvida que pudesse vir, não uma dúvida que a desestabilizasse, mas uma dúvida que a fizesse questionar. Como isso vai acontecer? Ela manteve os olhos fitos no Senhor. Essa humanidade de Maria precisa nós precisamos de assimilá-la, de forma que quando olhamos para Maria, para Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Piedade, Aparecida, tantos títulos que nós temos da mesma mãe, de olhar não como alguém que vai resolver os meus problemas, não como alguém que eu vou de uma forma conveniente colocar: olha, a senhora resolve, já que a senhora conseguiu fazer o Senhor transformar água em vinho, agora se vira aí na minha vida também, que está uma embolação danada aqui, e eu preciso que a senhora intervenha. Muito mais do que fazer dela uma realizadora de nossos favores, eu e você precisamos olhar para Maria como modelo
de perseverança e de quem, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da aflição, da perda da presença de Deus e do reencontro, mesmo diante da cruz de ver o seu filho, ela permaneceu de pé. É assim que eu e você precisamos de olhar para Maria, como alguém que foi tão humana quanto eu e você, e por isso Deus a elevou, e por isso Deus a fez ser a mãe do seu filho, porque tinha uma condição de humildade tão grande, não de pobreza, não de miséria, mas uma condição de depender única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus, de reconhecer que sem o onipotente ela não era nada. Ela era simplesmente uma Maria de Nazaré, por ter sido uma Maria de Nazaré, que vai ser achincalhada na Bíblia. Algo bom pode vir daquele lugar? Talvez aqui na região, vocês não precisem falar, tá, gente? Não precisem falar para não machucar corações, tá? Não vamos criar cisânia, briga, nem nada. Mas talvez aqui na região de Nossa Senhora do Pilar, na nossa forania, talvez tenha uma região que as pessoas falam muito mal de lá. De pessoa que nada dá certo, um lugar desorganizado. Pensa nesse lugar sem falar, eu sei que você já está pensando, você já entendeu. Eu não sei não, porque eu não conheço aqui não, mas cada um tem um pensamento. Naquele lugar que você faz, vai sair alguma coisa boa de lá? De João Molevade, onde eu nasci, sai alguma coisa boa de João Molevade? Que dia! Nazaré era um lugar mal falado. E por ter sido uma Maria de Nazaré, Deus a exaltou e fez dela, e todas as gerações a proclamam bem-aventurada. Olhando para Maria, eu quero dizer para você, na sua humanidade, nas lutas que você tem. Hoje, nós estamos aqui neste mundo com os nossos sofrimentos, com as nossas necessidades físicas, emocionais. Mas se nós nos colocamos na condição de humildade, como Maria também colocou, de pensar, Senhor, ainda que você mora numa mansão, porque aqui condição de humildade não é não ter dinheiro, não é não ter o que comer, não ter onde morar. É dependência de Deus, entenda. Amém, queridos? Então, para eu entender que vocês entenderam, você vai falar assim, condição de humildade é depender de Deus. Fala para quem está do seu lado. Condição de humildade é depender de Deus. Amém? Então, hoje nós estamos nessa condição, se nós nos colocamos dentro de uma condição de humildade, o Senhor que hoje olha para mim, para você, na nossa vida, e as pessoas vão nos ver caminhando, indo ao grupo de oração, cuidando dos nossos afazeres. Hoje, nesta terra, enquanto aqui pisarmos, nós seremos seres humanos comuns como todos nós somos. Mas se perseverarmos no Senhor, se cantarmos, amém, irmã? Amém, querida. Se nós recitarmos salmos, cânticos espirituais com Maria, hoje humanos, amanhã santos. Amém, queridos? Fala para quem está do lado, o seu lugar é o céu. Agora não, mas é o céu, tá? Não precisa ser agora não, né? O nosso lugar é lá. E olhando para ela, como humana e depois já glorificada em Deus, já assunta aos céus, de perceber que Maria muda realidades, pensando lá, de novo voltando na condição, ou no que aconteceu nas bodas de Caná, poderia ser um fracasso aquele casamento, se o vinho continuasse faltando. Mas Maria intervém, e aí o mestre Sala vai dizer, poxa, como pode? Vocês deixaram o melhor vinho para o final, sempre serve o melhor primeiro, e todo mundo fica bicudão, não é? Aí todo mundo dá lá altinho pra caramba, aí agora vão dar o ruim, né? Vamos colocar o ruim, porque ninguém vai mais ter paladar para sentir que é o vinho ruim. Vocês deixaram o bom para agora? Maria, ela muda realidades. Agora entrando naquilo que são aparições, nas revelações particulares. Se pensarmos nos lugares onde Maria aparecia, onde ela fez, de alguma forma, colocou a sua mensagem, enviou a sua mensagem, vamos pensar em Aparecida do Norte, uma vila pequena de pescadores, pertencia a Guaratinguetá. Era uma Nazaré aqui no Brasil, um lugar, aquele lugar que você pensou aqui na região, que pode sair dali, daquele bairro ali, daquela cidade, daquele cantinho ali. E aí, quando os pescadores, em 1717, né? Acho que é isso mesmo, né, gente? Se eu errar as datas aí, vocês me ajudam, porque às vezes cabelo branco, né, vai fazer a gente esquecer as coisas, né, Arlete? Então, em 1717, quando eles
tem aquela graça de ver aquela imagem enegrecida, e aí alcunha como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aquela que aparece. Aquilo é transformado. Aquela vila pequena, insignificante no interior de São Paulo, hoje é o Santuário Nacional, o maior. É um grande santuário onde nós fazemos romarias marianas. O que seria de Aparecida do Norte? Nem esse nome talvez teria se não fosse pela aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em 917, em Fátima, em Portugal, aquelas 3 crianças, numa cova da Iria, num lugar, numa azinheira, num pé. Era uma cidade também, uma vila pequena, um povoado de camponeses. Quando ainda aquela nação era uma nação arcaica, uma nação velha. Hoje Portugal é uma potência. Mas ainda quando... O que poderia ser de Fátima, se não fosse a presença de Maria junto daqueles pequeninos, em Lourdes, na França? O santuário estadual aqui em Caeté, embora poucos conheçam a história, de uma criança cega que tem a presença da Virgem Maria, e a partir daquele momento ela começa a enxergar de forma milagrosa. E aí constrói-se uma ermida, uma capela à Nossa Senhora da Piedade, porque depois a menina vai dizer que viu uma mulher com um homem nos braços, aquele homem estava morto, e ela cuidava. E é justamente essa imagem que nós a temos lá no santuário. Por que eu estou trazendo isso como algo na nossa pregação, na nossa partilha? Porque onde Maria está, onde ela aparece, onde ela tem lugar, a realidade muda. Na sua casa pode ser assim. Se você com ela recitar salmos e cânticos espirituais, na sua casa também a sua vida e a sua família pode ser transformada. Na minha casa o meu pai era um alcoólatra, infiel. Por 25 anos a minha mãe rezou para o meu pai. Tinha os vícios de traição, de alcoolismo, de tabagismo. E humilhava minha mãe. Minha mãe depois conheceu a renovação carismática, através de uma vizinha, começou a participar do grupo de oração e rezar pelo meu pai. Ela ia para a igreja e meu pai, você vai lá casar com o padre. Você já deve ter escutado alguém, os seus maridos, né? Que às vezes fica, você vai virar beata agora, vai ficar só rezando, que chatice. Ou o esposo também, ou o amigo, alguém falar isso. Minha mãe escutava meu pai dizer todas essas, mas ela ficou calada. O nome da minha mãe sabe qual é? Dizem que tem um samba com o nome dela, né? É aquela que não tinha maior vaidade. Vocês conhecem, né? Amélia, a mulher de verdade, o nome da minha mãe. E meu pai, Francisco. Depois de todos esses anos rezando, para a glória de Deus, hoje, aquele homem que era totalmente, não era um exemplo para ninguém, ele mesmo fala hoje, aos 75 anos de idade, coordenador do terço dos homens da minha comunidade de origem. Entende, queridos? Onde ela entra, não tem espaço para tristeza. Onde ela entra, não tem espaço para o fracasso, porque Maria é a arca da nova aliança, e a arca da aliança que nós ouvimos e lemos no Antigo Testamento, é aquele objeto da alegria, que quando ela chega a vitória vai junto, Davi vence. E Maria sendo a arca da nova aliança, onde ela chega a vitória está junto. Então a vitória do Senhor é decretada na sua vida, eu profetizo, a partir do momento em que você entender a cantar com ela os louvores a Deus, que você disser, olha Maria de Nazaré, que agora eu aprendi a chamar de minha mãe, mãe de Deus e nossa. A partir de agora, todas as minhas orações serão em comunhão com a senhora. Eu quero, sim, aproveitar desse benefício que Deus te concedeu e fazer também com que a minha vida seja uma vida de louvor e adoração ao Senhor. E para terminar e começarmos a rezar, eu quero que você conhece essa passagem já. Vocês conhecem essa passagem? Eu fiz um esquema aqui, já, mas o Espírito Santo não tem danado, né? Ele fala com a gente para fazer, a gente faz, mas aí depois a gente nem olha mais, né? Só mais, pelo menos vocês verem que eu estudei, que eu rezei, que eu não cheguei aqui para poder conversar fiado, né? Não, você sabe, não, cara doido. Aí, e apesar que vocês podem me achar doido, não tem problema também não, mas lá em Lucas, vocês conhecem, Lucas do capítulo 1, a partir do versículo 46 ao 55.
É de pé que nós vamos rezar isso. É de pé que nós vamos dizer que nós somos a geração que a proclama bem-aventurada. Nós já conhecemos, mas já que a palavra nos motiva a cantar com ela cânticos espirituais, recitar cânticos espirituais, nós vamos a partir desta palavra, desse hino, dessa entrega de Maria a Deus. Nós vamos também fazer com que a nossa vida se associe de alguma forma, de forma espiritual, porque nós acreditamos na comunhão dos santos, nós rezamos isso no credo, nós acreditamos, então, nós estamos unidos aos santos, e certamente a Virgem Maria, que é santa, é mãe de Deus, foi humana e é santa, agora reconhecida nos céus. Nós estamos agora assimilando a nossa vida terrena, aquilo que foi a vida de Maria, para um dia também desejarmos pelos méritos, pela intercessão, pelo modelo, olhando para ela no nosso Calvário, porque a nossa vida, te digo, ainda que você esteja num grupo de oração fiel, ainda que seja o 5º, 6º, 10º carnaval, não sei, nós não estamos vacinados contra as tribulações deste mundo. É mentira quando disserem para vocês que o caminho do Senhor agora vai ser plano. Não vai. Eu não estou aqui para enganar vocês. Mas uma coisa eu te garanto, você não vai estar sozinho. Você vai vencer. O que vier de passar, você vai vencer. Primeiro porque há um Deus com você. Amém. Há um Deus a seu favor. E depois porque Ele dá ainda a sua mãe para poder ser colo no momento de necessidade. No momento em que a dor pesar demais, o colo de Maria vai estar ali para você deitar, para você refrigerar, para você restaurar as forças e continuar caminhando. Ainda que você ache que você está sendo crucificado no Calvário, a morte, o sofrimento não tem a última palavra. Depois da morte tem a ressurreição. Amém, queridos? Nenhum problema vai te deter, nada. Depois do problema, a ressurreição virá, a vitória virá. E com ela nós vamos também dizer... A minha tradução está na Bíblia da Ave Maria, que é das mais usadas entre nós da renovação carismática. Mas ainda assim acompanhe, mesmo se você tiver uma Bíblia de tradução diferente, acompanhe e reze junto com essa oração de Maria, que agora é nossa, agora é nossa. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilha aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem, sobre nós que estamos aqui no CAIC. A misericórdia do Senhor está sobre nós que estamos aqui nesta manhã. A misericórdia do Senhor se estende sobre aqueles que o temem, sobre a sua família. Você é o representante da sua família, ainda que eles não acreditem, por eles, por você, a sua família vai ser salva sim. Profetizamos, vai ser salva sim. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém, queridos? Você é posteridade de Abraão. Você é descendente de Abraão. Então é sobre você que essa bênção de Deus nessa manhã vem. Pela intercessão dela, que abriu a sua vida, que pôs um cheque em branco na mão do Senhor e fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela deu um cheque que ela não sabia o valor que Deus preencheria, mas perseverou, acreditou, teve fé. Ela foi santa como nosso Pai é santo, que nos chama à liturgia. E ela nos provoca a fazermos também o seu caminho, que é o caminho da cruz, mas é o caminho da ressurreição sobretudo. Para dizer para você que a sua vida, ainda que esteja com situações, problemas a serem resolvidos, cantai com Maria, recitai com ela louvores ao Senhor. Porque é no louvor que o nosso coração de fato entroniza Deus
e o coloca no lugar onde ele precisa e deve estar. E nós começamos a destronar das nossas vidas todos os ídolos, todos aqueles que nós, toda situação que nós de alguma forma priorizamos em relação a Deus. No louvor nós começamos a colocar Deus no lugar onde ele merece estar. E Maria é aquela que nos aponta a fazer tudo o que ele vos disser. Por isso comece a louvar a Deus agora. Louve a Deus, diga a ele que ele é santo, diga a ele que ele é justo, diga a ele que a misericórdia dele se estende de geração em geração. Vai fazendo com que o seu espírito também exulte de alegria na presença desse Deus que trabalhou esta manhã. Ele que pensou no coração desde a plenitude dos tempos, muito antes, ele já tinha te escolhido. Ele sabia que no dia 19 de fevereiro do ano de 2023, depois de 2 anos de pandemia, nós retornaríamos e a nossa fé cada vez mais será inabalável, porque nós temos uma mãe que reza por nós. Nós temos alguém que intercede a Deus por nós, que nos lugares onde ela vai, nos lugares onde ela aparece, nada fica como está, mas tudo se enche de Deus e do Espírito Santo. Como um dia ela cumprimentou a Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo, seja você também cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus. Com Maria recita hinos, começa a glorificar, queridos. Nova Lima ainda não escutou a sua voz, a Porania ainda não escutou a sua voz. As pessoas precisam saber que aqui há um povo. Aqui é um povo que, embora seja pequeno em relação à quantidade dessa cidade, dessa Porania, mas um povo que está de pé. Um povo que está de pé, com sofrimento, com luta, com trabalho, com conta para pagar, mas que ainda reserva o seu dia, a sua vida para adorar, para glorificar a esse Deus. Um Deus que derruba do trono os poderosos e exalta os humildes, se coloca na condição de humildade, como aquele: Senhor, não tem nada para te oferecer, eu não tenho nem palavras para poder dizer do quão grande és tu, mas eu quero de alguma forma dizer que eu estou grato, feliz pelos irmãos terem organizado este encontro de carnaval, onde o meu coração está de alguma forma sendo consolado. Vai dizendo para o Senhor: bendito seja o teu nome, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por este lugar. Muito obrigado por a prefeitura nos ceder este espaço. Muito obrigado, Senhor, por cada servo que tem trabalhado na intercessão, nos bastidores, no Ministério de Música, no acolhimento, a coordenação dessa Porania, que tem me propiciado este momento de exultar, de alegria. Vai louvando o Senhor, vai criando situações. Muito obrigado, Senhor, porque a minha família é uma dificuldade. Quando eu chego lá, às vezes dá um desânimo, mas agora eu vou chegar e vou ter mais força, mais vontade, porque eu quero ver a tua vitória, e isso vai me motivar, porque eu não vou sossegar, eu não pararei de recitar com Maria cânticos e hinos espirituais, até que eu veja toda a minha família salva no nome de Jesus. Vai dizendo para ele: agora eu estou motivado, eu não vou parar. Ainda que eu não esteja na coordenação de um grupo de oração, a minha fé me mantém aqui. Eu não vou voltar atrás. Essa escolha que um dia o Senhor me fez fazer, porque foi o Senhor que me amou primeiro. Partiu do Senhor a iniciativa de me chamar. Agora eu não quero mais sair da tua presença. Se vira, Deus, eu te amo demais, eu não vou embora mais. E com ela eu vou perseverar. Que essa música que os meninos trouxeram para ministrar possa nos ajudar nessa nossa oração, que nos falte as palavras, mas nos exultemos de alegria, cantemos e exultemos com Maria, hinos e cânticos.